Eu estou esgotada, eu estou cansada de estudar. Nosso cérebro é o tempo todo, você precisa estudar, você precisa estudar. E ali a gente estuda e a gente não consegue, não colhe os frutos. E isso é muito frustrante. Nada acontece em vão. Eu sei que para tudo tem um tempo, às vezes a gente se sente atrasada por conta da idade. Oi, oi, meus amigos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Para você que não me conhece, meu nome é Alessandra, sou nutricionista. E aqui nesse canal você vai ver tudo um pouco. Vlog, rotina de estudo, study of me, estude comigo, enfim. E hoje o vídeo vai ser um bate-papo, por isso vai ser um vídeo diferente, um vídeo sem muitos recortes. E eu quero estar abrindo aqui meu coração, conversar com vocês, atualizar vocês acerca da minha rotina, acerca de tudo que eu estou vivendo. Então, há algum tempo atrás eu tinha gravado um vídeo para vocês estudando para a prova do concurso de Feira de Santana. E assim, foi um concurso inesperado, eu não estava esperando esse concurso. O que é que acontece? Nessa mesma semana, nesse mesmo período, o concurso que eu havia estudado e estava me preparando era de fato para o concurso da Embrapa. Fiquei sabendo do concurso da Embrapa também, foi uma novidade para mim, eu até então não sabia que aconteceria nesse ano. E enfim, eu decidi estudar, me preparar, vi que tinha vaga para a minha profissão. E aí eu decidi me dedicar aos estudos da Embrapa. E quando eu fui olhar a questão das datas certinhas, o concurso da Embrapa era no mesmo dia do concurso de lá de Feira de Santana. E eu precisava escolher qual prova eu iria fazer. E pensando no sentido de que a prova da Embrapa é um concurso que abrange não somente a área de nutrição, que de fato não é específica para a nutrição. É uma área que abrange tecnologia dos alimentos e que, de certa forma, está envolvendo aí um pouquinho acerca dos conhecimentos de nutrição, principalmente microbiologia. Mas iria cair inglês, português, conhecimentos específicos da Embrapa, código de ética da Embrapa, enfim, e outras disciplinas. O curso de Feira de Santana, o que iria cair era coisas específicas de nutrição. Né? Enfim, e teria questões de nutrição, conhecimentos específicos, português e SUS. Então, esses eram as disciplinas. E pensando no sentido de que o tempo que eu tinha era pouco para estudar para aquele concurso, até porque eu não tinha um conhecimento, eu escolhi fazer o de Feira de Santana. E aí a minha preocupação foi no sentido de deslocamento, não ter parentes lá em Feira de Santana, mas eu havia sido convidada para palestrar e para ministrar lá na cidade de Feira de Santana e acabei conhecendo alguns irmãos em Cristo Jesus e, enfim, peguei uma amizade, criei um laço afetivo com essas irmãs. E aí foi quando eu decidi, falei até com uma delas, foi no período que eu estava indo para lá, no período que eu estava indo palestrar, foi o período que de fato eu decidi, né, que eu queria fazer aquele concurso. Falei para aqueles irmãos ali que estavam me conduzindo no carro, eles me fizeram passar em frente ao hospital, a seleção era justamente para aquele hospital que eu havia me inscrito. Só que, na verdade, eu havia me inscrito, assim, sabe? Quando você não tem nenhuma pretensão, digo, eu vou me inscrever. Não sei se eu vou fazer, não sei se vai ter como eu ir, mas eu vou me inscrever. E, enfim, quando eu fui convidada para palestrar lá, e eu passei em frente àquele hospital, gente, eu fiquei apaixonada. Eu disse, Deus, eu quero trabalhar aqui, eu quero atuar aqui, eu quero ter a experiência de trabalhar aqui nesse hospital. E é um hospital que é referência, é um hospital grande, era o Euclides, e ele só perdia para o Hospital de Salvador, um hospital de nome, mas enfim. E aí tive conhecimento com essas irmãs, falei para elas do concurso, elas me incentivaram, me impulsionaram a fazer esse concurso. E assim eu fiz, e assim eu me dediquei, estudei, e foi bem intenso as semanas de estudos, porque de fato eu só tinha 2 meses para estudar de fato para aquela prova. E o meu calo no pé, português como sempre. E assim fui, fazer a prova, fiz a prova, foi uma bênção. Gostei muito, gente, você sabe o que é você fazer uma prova e você sair com aquela confiança? Foi assim, com aquela prova. Eu saí de lá muito feliz, foi muito fácil. A banca era IDCAP, e a IDCAP é uma banca muito fácil, né? Simples, não cobra conteúdos tão complexos, não tem muita pegadinha. É uma banca direta. E assim, eu saí de lá na confiança que eu iria passar, que o meu nome estaria na lista de classificados. E quando saiu o resultado, né, não foi isso
eu aguardava, que eu esperava, apesar que na correção da prova eu já tive uma certa noção de que talvez eu não ficaria ali entre os primeiros. Eu ficaria talvez numa classificação intermediária, né? Ou próximo ali mesmo das 5 vagas que estavam sendo ofertadas. Pelos meus erros de português, eu já tive uma noção de que talvez eu não conseguiria. Nutrição eu acabei errando 4 questões. E 2 questões foram questões assim que eu não sabia mesmo. Eu não sabia, eu não tinha conhecimento. E outras 2 questões cabia recurso, mas infelizmente mandei os meus recursos, mas a banca não acatou. Cabia sim recursos. Uma questão de SUS eu acabei errando por pura negligência. Gente, tava tão fácil, tão fácil, tão fácil. Tava muito fácil o SUS. Eu não sei porque eu errei a questão, acho que na empolgação de que eu sei, acabei marcando a assertiva errada. E eu não me liguei na hora que eu tava transcrevendo, porque na hora de transcrever pra folha, eu gosto de dar uma revisada, mas eu não sei o que aconteceu comigo, que eu me passei. E aí, português foi uma negação. Por mais que tenha sido fácil, pra mim foi uma negação, porque eu não havia focado diretamente em alguns conteúdos que havia caído. Estavam muito distantes da minha memória, foi isso. Eu acabei não passando, e foi mais uma reprovação para o meu currículo. E assim, eu fiquei muito triste, muito abalada, sem saber o que fazer, sem saber quais seriam os próximos passos que eu daria. E é muito difícil essa vida do concurseiro, do estudante que busca melhorar a sua vida através dos estudos. Não é fácil. Eu sei que cada um tem as suas limitações, cada um tem as suas dificuldades. Eu não tô aqui para apontar e dizer quem é melhor do que ninguém. E eu tinha, sim, a oportunidade de mudar, até porque eu não estava trabalhando num trabalho fixo. E eu não consegui me dedicar como eu gostaria, não consegui estudar como eu gostaria. Mas, assim, o vídeo aqui é justamente para atualizar a minha vida, mas também, de certa forma, ajudar você, que também tá aí nessa lida de estudos, de concurso, de residência, e dizer que pega na minha mão, estamos juntas, né? Não é fácil. Às vezes é frustrante, às vezes a vontade de desistir é enorme, enorme, enorme. De que tô fracassando, de que eu não vou conseguir, de que será que eu sou burra? Por que eu não passo? Será que eu sou tão burra assim? Será que de fato Deus não tá vendo as minhas necessidades, os meus anseios, os meus sonhos? Por que eu não tô vivendo o tempo que eu gostaria de viver, os sonhos que eu gostaria de viver? E, enfim, são turbilhões de pensamentos, de emoções que passam pela nossa mente, pela minha mente em específico. E são muitas perguntas e poucas respostas. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que, porque para Deus nada é impossível. Os pensamentos e os planos do Senhor são maiores ao nosso respeito. Ele tem pensamentos de paz e não de guerra. E eu me agarro muito nesses versículos, e a palavra do Senhor tem sido o meu refúgio, tem sido a minha fortaleza, porque eu olho ao redor e a minha visão e o meu campo de visão para a realidade que eu estou é limitado. É de que eu não vou conseguir, não tem como. O Enare seria a única porta e eu não passei. Foi um ano que eu me dediquei muito, eu estudei muito, eu batalhei muito e eu não consegui, fiquei na trave mais uma vez. E eu lembro-me que quando saiu o resultado do Enare, e estava ali naquela busca incessante de colocar seu nome nos locais específicos e escolher o hospital universitário, eu lembro-me que quando saiu o resultado final, eu mudei aqui o cenário porque minha coluna tá doendo bastante. E eu lembro-me que eu tinha colocado a UFBA. E ali eu coloquei a UFBA e eu não me atentei na UNEB. Eu tava olhando aquela questão do quadro de vagas, a questão da pontuação. E eu lembro-me que no último dia eu deixei como tava, na UFBA. E quando finalizou, não passei, não fui selecionada. Fiquei em 4º lugar de 3 vagas, se não me engano. E aí, quando eu olhei o da UNEB, eu quase entrei em choque, porque as 3 pessoas que passaram
na UNEB, elas tinham uma pontuação menor do que a minha. E foi angustiante. Porque eu pensei, essa vaga poderia ter sido minha. E eu não coloquei. Acabei selecionando essa vaga. E eu fiquei muito triste porque eu lembro-me que na CESAP de 2024 aconteceu essa mesma coisa. Eu tenho uma cota, eu tenho direito à cota de negros e pardos. E eu não coloquei, eu não me atentei na CESAP de 2024. A concorrência também não passei. E quando eu olhei para a questão das cotas, as pessoas com nota extremamente muito mais baixa do que a minha foram selecionadas. E que também se enquadravam ali, né? Tinham basicamente a mesma cor da pele que a minha. Mas não vendo ao caso de quem é mérito ou não mérito. Mas no momento que a gente tá passando pela dor, no momento que a gente tá querendo muito, a gente pensa essas coisas, né? Eu sei que é errado, mas a gente pensa. E eu fiquei muito chateada, muito triste. Eu chorei muito, me desesperei. Porque eu não havia passado. E assim, é complicado. É muito complicado, é muito frustrante a gente estudar, a gente se dedicar, a gente se abdicar de tempo, de estar com a família, de estar com as pessoas, de fazer outras coisas, porque o nosso cérebro é o tempo todo, você precisa estudar, você precisa estudar, você precisa estudar. E ali a gente estuda e a gente não consegue, não colhe os frutos. E isso é muito frustrante. Vou fechar aqui a janela. Isso é muito frustrante. Não colher os frutos da dedicação que a gente tem com os estudos. E eu tô passando agora por essa mesma fase de que eu estou esgotada, eu estou cansada de estudar. Eu não aguento mais, sabe? Não que estudar é um fardo, mas estudar com aquela pressão, sabe? De que tem que estudar para uma prova e que tem pessoas melhores do que eu. Enfim, gente, são muitas coisas que passam na mente do estudante e que eu tô me sentindo muito frustrada. Eu sei que isso aparece vitimismo, sabe? Aquele vitimismo. Mas é muito complicado. E eu sei que para pessoas é rápido, algumas pessoas é rápido o processo da aprovação em concurso em residência é rápido. 1 ano, ou então 3 meses estudando e passa. Para outras pessoas demanda um tempo maior devido a problemas externos, problema familiar, problema na mente, problema, sabe, pessoal, organização, estudo, enfim. Eu não sei quais são os dilemas de cada um, mas cada um sabe o dilema que passa e que enfrenta. Mas nesse processo eu peço ao Senhor e eu oro para que eu esteja revestida e que a comparação não atrapalhe a minha vida, sabe? Comparar a vida de fulano com a minha vida. Somos pessoas diferentes, problemas diferentes, vivências diferentes, realidades diferentes. E a comparação, ela atrasa muito, ela me puxa muito para baixo, sabe? E eu já saí desse lugar. E eu peço ao Senhor porque eu não quero retornar novamente a esse lugar. As raízes da comparação, elas não podem mais brotar na minha vida, porque eu pedi para o Senhor e eu me dediquei para arrancar as raízes da comparação da minha vida. E eu não quero que nenhuma erva da comparação brote novamente dentro do meu coração. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas é isso o vídeo que eu tinha para trazer para vocês. Gente, aqui foi um desabafo, tá? Eu precisava conversar com alguém e conversar aqui com vocês. Mas eu sei que eu estou sendo guiada pelo Senhor. Nada acontece em vão. Eu sei que para tudo tem um tempo. Às vezes a gente se sente atrasada por conta da idade. A gente começa a ver as vidas das outras pessoas, como eu falei, a comparação. E a gente se sente atrasado. A gente se sente que não está no local onde a gente deveria estar. E pode ser, né? Pode ser que aconteça isso. Mas Deus, ele não perde o controle das nossas vidas. Deus, ele tem o controle de tudo, né? Eu espero que vocês tenham entendido do vídeo. Eu espero que eu tenha ajudado alguém de certa forma. Meu Deus, uma muriçoca minha tá zanando aqui. Matei. Eu espero que eu possa ter ajudado de alguma forma com esse desabafo, apesar de que foi um alívio pra mim conversar aqui com vocês um pouquinho, explicar essas atualizações da minha vida e que eu ainda continuo nesse processo de estudo. Eu vou gravar um próximo vídeo mostrando pra vocês o meu planejamento, como é que eu vou fazer pra estudar pro Enare, como é que eu estou fazendo pra estudar pro Enare desse ano. E, enfim, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!